Olá, bem-vindos ao Empreende 360, o podcast que fala sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou a Rúbia. Eu sou o Lucas. E hoje temos uma convidada que vai falar de um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente está continuando, né, os episódios aí da série Como Fazer Dinheiro, em vários nichos, né, sobre vários segmentos. Cris Marcelo, se apresente, fale um pouquinho de você, e hoje nós vamos perguntar tudo, pode? Não, fica à vontade, faz parte do negócio, a gente gosta disso mesmo. É isso aí. Bom, Cris Marcelo, como ela falou, eu sou educadora sexual, sou palestrante, sou escritora e sou idealizadora de duas marcas, a It's Sophie, que é uma marca fabricante de cosméticos de autocuidado e bem-estar sexual, e de uma segunda marca que nasceu da It's Sophie, que é a Love Plan, que é uma empresa de imersões e cursos para casais. É incrível, é o meu projeto futuro. Eu falo, o dia que eu vender a Sophie, é o projeto que eu vou me dedicar 100%, porque é o projeto do coração. E está nascendo uma nova empresa, que é a Bluma, que é uma marca de splashes só para o marketplace. Está ficando a coisa mais linda. E sou muito empreendedora. Sim. Eu ia falar isso. Né? O empreendedor raiz, ele não se contenta com, olha, fizemos, deu certo. Na verdade, eu falo que é construção, né, Lu? A gente gosta da construção. É de fazer acontecer o negócio. Vários em paralelo. Meu filho, que é sócio da primeira, da It's Sophie, da Bluma, ele fala, trabalhar com você é muito difícil, porque você passa o dia, eu passo o dia do seu lado e assim, a cada meia hora, eu tenho uma ideia. Ele fala, não dá para ter uma ideia dessa forma, não dá pra gente sustentar esse mundo de ideias que você tem. Mas eu acho que é essa capacidade da pessoa que tem um empreendedorismo que é nato mesmo, né? De você nascer já com esse... a minha cabeça, ela trabalha sempre numa solução. Sabe, quando você não fica no problema, né? Eu posso amargar um problema ali, que foi com câncer, também a mesma coisa quando eu passei. Você amarga é muito rápido o meu tempo no problema, porque a minha cabeça já está buscando a solução. Cris, isso então, é muito importante que você falou, porque é o que a gente traz, eu falo no meu dia a dia, né, com a convivência, no trabalho, com os meus filhos, isso é mentalidade empreendedora, né, porque o fazer ideias... você parece que está sempre vivo, né? A chama está sempre acesa, isso dá um gás, uma motivação na vida. Então, óbvio que acho que a gente põe em prática 1% das ideias, mas o ficar tendo ideias, compartilhar e falar é muito gostoso. Né? Transformar a ideia em algo realmente sustentável, aí você está falando de inovação, né? Porque ideias, a gente tem um monte de ideia. Então, obviamente, é isso, né? Eu acho que esse exercício ele é importante, porque é o teu olhar curioso para a vida, né? Que não te deixa estanque, não te deixa parado, mas, obviamente, não é tudo que você vai fazer, que você vai ter de ideia que pode se tornar sustentável. E como surgiu a ideia da Poxa vida, eu vim do mercado... íntimo, é isso? Exato. Eu vim do mercado de cosméticos, na verdade, né? Eu fui executiva de marketing de grandes empresas, trabalhei durante 30 anos no mundo corporativo, e depois, já no final, quase adoecendo, né, que o mundo corporativo também tem dessas coisas, eu decidi sair e pensar em algo que eu pudesse aproveitar a minha expertise, mas que também trouxesse um legado diferenciado. Então, como eu sempre desenvolvi produtos cosméticos, eu trabalhei 20 anos na Avon, trabalhei na Jequiti, no Boticário, era o que eu sabia fazer, desenvolver produtos cosméticos e trabalhar com mulher. Eu comecei a estudar alguns nichos de mercado e o mercado erótico, ele veio para mim como uma grande oportunidade, porque naquele momento, imagina que a gente estava lá em 2011, quando eu comecei a estudar o mercado, eu olhei para aquele mercado e falei, cara, ele é tão ruim, que se eu trouxer um olhar feminino para esse mercado. Minimamente diferente. Que tenha uma identidade visual, que essa mulher, que é a principal consumidora, porque aí nas pesquisas eu fui tendo alguns outros insights importantes para a construção da marca, né? Então, assim, na época, mais de 70% do consumo já era feito por mulheres, então eu falava, cara, a gente tem
um mercado que ele é consumido pelas mulheres. Essas mulheres, elas não se sentem à vontade com o tipo de produtos que está disponibilizado no mercado, porque era uma linguagem muito invasiva, uma comunicação muito voltada para o óbvio da sexualidade, com aquele olhar masculino para a sexualidade. Posso trazer até um case, pessoal? Vixe, vou me entregar agora, hein? Mas assim, o que me chamou a atenção, eu conheci, né, como você falou logo lá, quando você... No 2016, quando eu lancei a marca própria. E assim, você olha, quer dizer, não é aquelas coisas cheias de imagens ali eróticas, e fogo, e não sei o que você fica com vergonha, você tem que pegar escondido. É um cosmético, é algo que você... Exatamente. Claramente, né? Parece um creme de mão. Exatamente, que inclusive de muitos dos produtos podem ser usados como a gente tem também como, né, E aí você vai falar daqui um pouco. Então, aí a gente fez esse caminho, né, teve o entendimento de que existia uma oportunidade de fazer um recorte dentro do mercado erótico, trazendo esse olhar mais feminino para a jornada de autoconhecimento e prazer da mulher, e com uma identidade visual que essa mulher se sentisse à vontade de comprar e não precisasse entrar dentro de uma sex shop também, porque era um dado de pesquisa que falava, eu tenho vergonha de entrar, eu entro porque é o canal que me oferece esse tipo de produto, mas não era um canal preferido. Então eu falei, a gente criando uma identidade visual clean, minimalista, eu consigo também trabalhar com esses produtos em outros lugares, tanto que os nossos, hoje, um dos nossos principais clientes, que é a Lingerie, não sei se pode falar, mas aí depois ela tá com a gente desde 2017, foi o primeiro contrato grande que eu fechei com a linha, então assim, endossa aquilo que a gente vinha fazendo, leva para um outro universo, porque dentro de uma loja de lingerie você se sente mais à vontade, você já tá falando sobre intimidade, e a loja você quebra, tá em vários lugares, né? E você vai quebrando, ajudando a quebrar esse tabu. Então, a linha, ela não só, ela é uma linha extremamente inovadora, é um combo de inovação, eu falo, né, na nossa abordagem, na nossa identidade, nos canais que a gente foi abrindo, e também no olhar para a sexualidade, porque a sexualidade, ela não é só sexo, e ela não é só o erótico, a sexualidade, antes disso, ela tá na forma como a gente se relaciona com a gente, com o nosso corpo, e a gente tem uma história na evolução da sexualidade humana, e na história da mulher, de muita castração da mulher em relação a esse tema. Então, o que a Sophie se propõe é ajudar essa mulher, a conduzir essa mulher, a estar bem com ela antes de estar com o outro. Então, a gente trabalha o nosso portfólio, a gente tem tanto produtos de autocuidado, que é o que você falou, de banho, a gente tem creme de massagem, a gente tem sabonete, tem óleo, mesmo, que é pro bem-estar mesmo. E assim, o banho é o momento mais íntimo que a gente tem pra gente se tocar, pra gente se conhecer. Então, para eu me apropriar desse corpo, para eu me libertar de tantas amarras, né? Se a gente pensar, o nosso corpo sempre foi muito objetificado, a gente sempre teve num lugar de esperar que o outro tome a iniciativa do sexo pela gente. Então, da gente se apropriar disso mesmo. Então, e até a questão Sophie, estética, né? Sim, é muito padrão, né? Então, assim, a Sophie, ela entra nesse lugar de amiga mesmo, sabe? Da gente conduzir essa mulher nesse autoconhecimento, para então ela estar plena para estar com o outro. E como que foi a aceitação do produto aqui, falando do empreender mesmo? Como é que olha só, que caminho tão diferente, é muito, né? A gente começou, e eu acho que é importante porque a gente está falando de empreendedorismo aqui no canal, né? E da gente entender também os steps, porque não é da noite pro dia que a gente faz as coisas. Então, em 2011, eu comecei a fazer o estudo de mercado, eu fiz todo o estudo de mercado, fiz um planejamento estratégico, né? Eu sempre penso no planejamento estratégico como uma ferramenta gerencial, porque o mercado ele se movimenta a todo momento, mas a gente tem que ter um norte, né? Sim. E a gente vai revisitando esse norte, além da criatividade, que eu acho que isso é um exercício, né? A gente fala assim, não sou criativo, não, gente, todo mundo tem essa capacidade, é só exercitar, né? Buscar ferramentas porque assim, na nossa economia e no nosso país é importante a gente ser bem criativo. Muito criativo, né? Não dá para ser de outra forma. Então, desse momento de estudo de mercado, depois, em 2013, eu abri uma boutique sensual, porque eu falei, tá bom, eu vou botar o pé nesse segmento, só que eu não conheço esse segmento. Então, eu abri uma boutique no bairro que a gente mora,
Lá eu revendia as maiores marcas do mercado, né? Ia fazendo uma curadoria de produtos que eu achava que tinha mais a ver com o meu discurso, muito difícil, porque os produtos são invasivos, tem essa coisa da imagem ser mais agressiva e tal, mas eu fiz um pick-up de produtos lá que eu achei que era, que a gente poderia começar a nossa história, até 2005. Eu fiquei 2 anos... Até 2015. 2015, desculpa. Até 2015. Fiquei 2 anos com esse piloto, né, conhecendo esse mercado. E dentro dessa loja, eu fiz uma pesquisa com 3.500 mulheres. A gente fez era uma anamnese, era uma pesquisa mesmo. Para eu poder dar o segundo passo, que era o meu passo de ter a marca própria. Então, em 2015 a gente fechou, eu já tinha todos os elementos que eu queria, né, de informação de mercado, do que essa mulher consumia, de quais eram os gaps, o que incomodava, tal. E aí, em 2016, a gente nasceu com 10 produtos, a marca, e nós fomos lançar na feira, que foi que a Rúbia participou. Eu fui para a feira, que é a feira do setor, que chama Intime Expo, com os meus produtos, num standzinho pequeno, era 9 metros e tal. E o que aconteceu? Um flop. Foi um flop, foi assim um desastre. Nossa. Porque o único pedido que a gente teve foi da Rúbia. Até hoje eu conto essa história, que foi porque ela já me conhecia, né, de outros eventos que a gente fazia. Ela foi o pedido que a gente teve. Nós ficamos os 3 dias na feira e eu percebia que os lojistas passavam e olhavam para o nosso negócio como uma perfumaria, sabe? O que é isso aqui? Isso aqui porque faz sentido. Acostumado com aquela coisa apelativa. Então, Cris, é muito importante isso que você está colocando. Você quebrou um paradigma tão forte. Você estourou uma bolha, né? Exato. Que as pessoas não enxergavam. Não conseguia. Não conseguiam fazer a conexão. E aí eu saí de lá, obviamente, né, extremamente frustrada. Passou, mas como eu falei, eu não fico, né? Eu vou buscar a solução. Aí eu falei, é lógico, eu tô no canal errado. O mercado erótico naquele momento, ele não estava preparado para receber algo algo desse tipo e que eu trouxesse uma conversa sobre saúde sexual. Então, foi aí que a gente mudou a estratégia de canal e a gente começou a abordar as lojas de lingerie e foi o nosso primeiro, né? Isso foi 2016, outubro de 2016, a gente fez o lançamento na feira. Quando foi em janeiro de 2017, estava sentando na mesa com a lingerie. E a gente começou a nossa conversa, assinamos o primeiro contrato desde 2017, eles são nossos parceiros. E, obviamente, não foi esse mundo feliz também, né? Porque aí a gente foi construindo, a gente vem construindo, não no ritmo que a gente gostaria, por quê? Porque mudar comportamento, mudar hábito é a coisa mais difícil, né? E quando você tem um recurso financeiro também limitado, você tem que fazer ele de uma forma que seja que você otimize esse recurso e que também seja sustentável para que a tua empresa não quebre. Então nós estamos aí já 12 anos no mercado e eu ainda falo que eu sou uma startup. Porque tem muita coisa ainda para acontecer. Mas a pandemia, ela trouxe uma conversa diferente. Ela trouxe pelo fato de estar todo mundo dentro de casa, a gente começou a ouvir falar mais sobre a necessidade, né, da gente exercitar a sexualidade. Então, aqueles que estavam com os pares, aqueles que não estavam, tal. E como a Sophie já era a primeira marca que vinha falando sobre bem-estar sexual, aí ali foi o nosso holofote. Entendi. Então, assim, os 2 primeiros anos os 2 anos, né, da pandemia, assim, eu tive mais de R$1 milhão de mídia espontânea. Eu fui aparecer 2 vezes na Forbes. Olha então, só. assim, de lá para cá, a gente vem. O último ano eu tive R$2 milhões de mídia espontânea. Porque a gente acabou virando referência para esse segmento. Exato. Resumo da ópera. Você ser inovador e trazer uma quebra de paradigma não é fácil. Você trabalha com produtos e com um tema
que é muito louco, né, para mim, porque, gente, todo mundo faz, todo mundo, né, mas ninguém gosta de falar sobre isso, ou de trazer esse olhar aí do bem-estar, do entender o caminho. São os dois assuntos, né, que todo mundo usa no dia a dia, mas ninguém fala, dinheiro e sexo. Exatamente. São tabus, e continuam sendo. Então, assim, um dos principais desafios de atuar nesse segmento é o tema. É o tema, né? É o tema, o principal desafio. Então, a gente, como eu falei, a pandemia, ela abriu essa conversa, esse diálogo, ela deu a oportunidade de a gente estabelecer esse diálogo diferente, né, com o consumidor. Das pessoas entenderem que está tudo bem, que existe assunto e coisas para se aprender sobre isso, que vai muito além do que se tem, né? E tem a ver com qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca a sexualidade como um dos pilares da qualidade de vida do ser humano. Inclusive, quando a gente fala de libido, a gente associa geralmente a libido ao ato sexual. A libido é uma energia de vida. Exato. A libido, ela é uma energia de pulsão. Ela é o que me faz levantar todos os dias da cama por um objetivo. Com vontade, com desejo, né? Para ir atrás de sonho, para ter. É isso que é a libido, é uma energia extremamente criativa. Eu falo, se você não tem energia para você sair da cama, para você fazer uma coisa que do dia a dia básico, que energia você vai ter para cama? Entendeu? Então, assim, a gente começa a ampliar essa conversa e esse entendimento de que sexualidade não é igual a sexo. Né? Então, sexualidade, ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce. No momento que a gente nasce, a nossa sexualidade, ela vai sendo formada, vai sendo construída por diversas dimensões. Então, você tem o impacto da cultura, da religião, da sociedade que você está inserido, né? Da tua educação, quais são as suas referências do feminino e do masculino, tudo isso vai formando a nossa sexualidade. Quando a gente pensa na dimensão biológica, que é a forma como a gente nasce, e o fato de nascer homem, mulher ou trans, já vai trazer uma série de expectativas diferentes em relação ao gênero mesmo, e como você se apresenta para essa vida. E quando a gente fala de sexualidade, a gente tem essa diferença assim, super grande. Sim. Então, assim, dentro dessa dimensão da biológica, é que a gente tem lá o sexo. O sexo como uma expressão de tudo isso que você vai construindo. Seria os 10% de 90%. De todas essas crenças, que podem ser positivas, podem ser negativas, né? O teu desafio, então, no empreender com o It's Sophie, porque isso aqui você tem materializado, né, o teu produto, mas ela traz todo, né, você traz ali todo uma educação. Uma educação, é educação. Né, que talvez seja até a maior parcela do que você tem que fazer. Exato, né? Eu assim, costumo dizer que os meus produtos, eles não são o fim. Eles são um meio para a Sophie, um meio da gente fomentar essa discussão sobre a sexualidade humana, né? Sabe? Da gente transformar conceitos, da gente se sentir mais à vontade com a gente, da gente se permitir. Então, assim, é uma linha cheia de propósito e, obviamente, ela tem um outro desafio. Como esse mercado, ele foi criado no volume, no ticket baixo, nesse olhar mais popularesco, mais vulgar para o negócio, você contar uma história diferente demanda essa construção. Então é outro desafio, porque eu tenho uma coisa que é conceitual, né? Ele tem ele leva o produto, ele está levando uma história realmente, né? Não tô... É aquela questão, né, Cris? Se você faz algo mais do mesmo, você tem o lado positivo, que ok, sim, o mercado está acostumado. Já estava ganhando dinheiro, inclusive. Já estava rios de dinheiro. Dinheiro eu já estou ganhando. Rios de dinheiro. Isso aí. Você teria, o processo seria muito mais fácil e muito mais rápido. Então, o teu como fazer dinheiro, na verdade, foi você imprimir uma cultura, né, e um pensamento diferente sobre o cerne do negócio, que é a sexualidade. E aí tá a disrupção, e por isso que é mais difícil de você, e a gente tem que ser muito, quando a empreendedora anterior estava falando muito dessa coisa da lógica, né, da gente usar a lógica, a gente tem que, mesmo sendo... Todo empreendedor é intuitivo, tem essa coisa da paixão, mas assim, se a gente não tiver o pé no chão, a gente quebra. Sim. A gente quebra. Então, é muito importante realmente a gente trazer sempre, né, para a realidade. Você mesmo comentou que você veio exercendo essa mudança ali, esse reolhar e o replanejar para que o teu negócio, para você fazer dinheiro, e aí você conseguiu chegar
né? Porque a gente fala empreendedor, a gente nunca fala, cheguei lá, porque a régua sempre vai, né? Nunca chega, a régua sempre vai aumentando, né? É uma necessidade, né, da gente... Tá sempre crescendo. Fala que é o burrinho com a cenourinha na frente, assim, né? Ele vai exato, a gente não tem... É uma coisa Cris, sem fim. E se você pudesse, pra gente ir encerrando... Se você pudesse dar ali os teus conselhos, vamos dizer assim, né, do como fazer dinheiro num segmento tão diferente, seja a sexualidade ou seja num segmento ali que ele é tão nichado, né, e tem esses seus desafios próprios, quais seriam, assim, as principais diretrizes que você deixaria? Pelos caminhos que eu percorri, né, que eu acho que é mais genuíno quando a gente fala daquilo, né, própria, então, assim, a primeira coisa é se preparar em todos os sentidos, não é só em termos de conhecimento de mercado, de negócios de forma geral, né, de você buscar modelos diferentes, mas também se preparar você, o empresário, o empreendedor. Então, eu fui fazer uma pós em educação sexual justamente por isso, porque quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu falei, gente, o que eu sei é muito raso, é muito pouco. Como é que eu posso acrescentar alguma coisa na vida da outra pessoa se eu tô aqui ainda no superficial, né? Então, é assim, a gente realmente se apropriar daquilo que a gente está fazendo. É do tema, é do mercado, de modelos diferentes de negócio. E aí, com essa formação, a gente fazer testes, pilotos. Então, assim, eu pilotei várias coisas, né? Eu pilotei uma venda direta, fazendo as reuniões, que eu acho que foi até um momento que a gente se encontrou, fazendo reuniões em casas de pessoas. Eu tive uma loja, tive uma boutique sensual, fui pivotando mesmo vários modelos, até chegar no modelo que a gente queria, e a gente falou, é aqui que a gente vai querer escalonar. Então, não ter medo de testar e de mudar, Não. E, assim, se dar esse tempo, porque a gente fica muito na ansiedade de querer dar certo, né? Tem muito isso também. Então, se dar esse tempo e tudo com planejamento. Então, assim, são as três coisas. Assim, se prepara com todas as informações que você tem, faz piloto, né? Testa e tem um planejamento. Sempre. Planejamento. Era eu e meu filho no começo, e eu fazia planejamento estratégico para mim e para ele. Sim, mas é isso. Era isso. Era o nosso, ele era enxutinho, era não sei o quê, mas assim, a gente tinha que ter um norte. Essa direção é muito importante. Eu acho que são os três principais pontos que a gente não pode abrir mão. Ah, com certeza. Né? Legal demais. Ô, Cris, e para quem está assistindo a gente, gostou de você, principalmente gostou dos produtos, quer conhecer mais sobre você, sobre o que você pensa e sobre a empresa, ou não só a empresa, né? As empresas, você já falou que vão vir várias. Onde as pessoas te encontram? Bom, eu vou deixar aqui 3 redes, que são as redes dos nossos produtos, né, dos nossos serviços, que é a It Sophie, que essa aqui é fabricante de cosméticos, então é It Sophie Oficial. Tá. E depois a gente vai escrever, né, porque ela tem... fica lá na descrição. A Love Plan, que é essa de imersão para casal também, que a próxima imersão vai ser agora em agosto. É incrível, um projeto extremamente transformador. E a Bluma que tá nascendo. A gente já tem o Instagram. O que é o Splash? Eu ia perguntar aquela Splash, hora. Eu não perguntei, porque eu falei, não sei se acho que ela vai falar, eu esqueci. Splash são colônias refrescantes, que é a cara do Brasil. O mercado de fragrâncias é um dos mais, assim, é o terceiro do mundo no Brasil, né? O mercado de fragrâncias, a gente toma banho de fragrâncias, tem um ritual, tem toda uma outra história por trás disso também que são, vamos dizer, perfumes suaves, mais pro de dia a banho, dia, de banho. Aquele que você faz dos pés à cabeça e você reaplica. Ele tem uma baixa esqueci o percentual de fragrância dentro, né, da composição, então você tem que reaplicar e tal, e vai ser uma marca para marketplace mesmo, para varejo, mas ela tá ficando muito linda também. Eu imagino. Que aí você falou que agora o Instagram já tá pronto. Já tá pronto, que é a Bluma, e aí a gente divulga aqui embaixo. Sim. É muito O, é muito H, é muita coisa que a gente coloca, depois a gente se atrapalha. Ainda mais quando é nome em inglês, você não pode deixar escrito. Exato. Cris, nossa, gente, adorei o papo. Ai, gente, foi muito rápido. Foi, posso ficar mais. Vamos gravar mais, vamos chamar
para você falar mais coisas até do Love Plan, porque eu acho que é essa questão de como é que é empreender para casais, né? Eu acho que é um tema muito interessante aí do como fazer dinheiro. E, bom, né, vai pro ar o episódio aí na semana do Dia dos Namorados, então dá tempo aí de entender. E, assim, são produtos incríveis mesmo, com esse olhar cuidadoso em relação à preocupação aí de alergia e tudo. Esses dois, inclusive, eles são os nossos best-sellers. Essa aqui é o lubrificante íntimo à base de água, que é compatível com preservativo, para qualquer tipo de prática, e ele é um produto ginecologicamente testado e dermatologicamente testado, e esse é o excitante de jambu. Incrível isso aqui. É tipo assim, eu sou extremamente fã de jambu. Assim, o meu lado do jambu é da cachaça, mas eu sei o efeito que a cachaça dá na boca. Exato. Então, é o mesmo, que é mucosa, né? Então esse produto aqui pra mulherada, ele é incrível e também testado dermato e gineco. Então a gente tem muito essa preocupação que você falou, a gente faz testes, principalmente nos que vão em mucosa, são produtos testados. Aí são produtos de saúde, não é cosméticos em si. Então já fica o convite para voltar e aí a gente conversar aí sobre as outras, né, marcas. Mas assim, foi incrível você trazer essa proposta e parabéns pela jornada, né? Porque é o que você falou, né? A gente sabe que fazer dinheiro não é fácil, e no Brasil, né? E com todas essas mudanças aí que a gente tem a cada dia, mas é isso, a persistência, né? Faz a nossa muita resiliência, né? O ponto que você falou, só para falar que eu sempre cito o Simon Sinek. Tava faltando! Eu tava lendo um livro recentemente chamado Jogo Infinito, do Simon Sinek, e ele fala exatamente da importância da perpetuidade da empresa, da importância da causa justa, né, do empreendedor ter um propósito, ter um motivo maior na perpetuidade da empresa. Exato. E é o que você falou, se você tivesse no ramo que você tá, trabalhando igual todo mundo trabalha, talvez você já tivesse com muito mais dinheiro, mas talvez daqui a um ano a empresa quebrasse porque é mais do mesmo. Então a única certeza que você tem... Eu ia morrer e não ia deixar nada. Além de tudo isso. Não ia deixar um legado. Você tem um propósito muito claro, e isso é muito legal, porque o que você falou, os produtos são uma consequência da sua tentativa de chegar nesse propósito. Então é muito inspirador, assim. Muito lindo. Então obrigada, parabéns pela jornada, e foi incrível. E aí fica o convite para pensar fora da caixa, né? O mercado aí tem tantos nichos interessantes e esse também é incrível. Valeu, Cris. Obrigada, gente.